Boa noite a todos que estão entrando. Hoje vamos ter, mais um quadro aqui do Conhecendo a Residência Multi. Quantos de vocês, não são interessados por essa área, não desejam estar, fazendo a residência? Boa noite, Alana. Boa noite, Ariadna. Sejam bem-vindas. Aos pouquinhos o pessoal tá entrando aqui. Que a gente faça, falar um pouquinho mais sobre a residência, o quanto vocês pedem, para falar sobre esse tema tão importante. Que muitos são interessados, muitos desejam estar na residência, é um sonho de muitos, por vários motivos, cada um com o seu próprio, mas que de fato, a psicologia hospitalar ela é mesmo apaixonante e muitos são interessados nela. Muitos querem estar e a residência é uma das formas, de conseguir fazer parte, de conhecer um pouquinho e de estar inserido aí nesse mundo da psicologia hospitalar. O pessoal tá entrando. Boa noite, Bianca. Boa noite, Juliane, a Júlia. E hoje vamos falar sobre uma residência que ela é um pouquinho parecida com uma outra que nós conversamos. Cada programa, ele é único. Então, cada hospital, ele faz o seu próprio programa. Tem ali algumas coisas que são bem parecidas com outras, mas que cada um é único, Cada realidade é única, cada hospital tem a sua própria forma de lidar com aquele programa, tem a sua própria realidade, a sua própria demanda. Então, mesmo que seja parecido os programas, ele é muito diferente um do outro. E hoje a gente vai conversar com e aí, quando ela chegar aqui, ela até vai ensinar pra gente como que fala o nome dela, porque eu tô com medo de falar o nome dela errado, que é Wellen, que ela fez residência em urgência e emergência, e ela já vai entrar aqui com a gente para falar sobre... Cadê ela aqui para eu chamar ela? Eu não estou encontrando. Ellen, você está por aí? Ah, foi. Não foi. Ô, Ellen, acertei. Cadê você? Você consegue pedir para entrar? Que eu não estou te achando aqui. Foi. Ah, agora tá vindo. Ele está entrando aqui com a gente. Oi, Wellington, né? É isso mesmo? Wellen, isso mesmo, acertou. Que bom! Seja muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada de aceitar o convite de estar aqui hoje com a gente, falando um pouquinho sobre o programa de residência, de como que é ser residente, de tudo que você passou. Conta um pouquinho quem que é você, o que que você faz. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, o áudio tá bom? Sim. Ingrid, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Eu tenho imenso orgulho desse meu percurso, principalmente na residência. Então eu gosto de poder falar sobre. E ao mesmo tempo que eu estimulo as pessoas a fazerem residência, porque acho que foi um divisor de água importante na minha vida, eu também gosto de desmistificar um pouquinho as fantasias, porque não é um mar de rosa, não é só coisas boas. Eu gostaria de poder falar da realidade. Inclusive, isso que você falou, eu acho extremamente importante. Ainda hoje fiz uma postagem falando sobre as idealizações, da psicologia hospitalar. Não sei nem se ela está aqui, mas se a moça estiver aqui, apareça e comente algo. Ela comentou assim: eu não tenho idealização nenhuma.
Doce ilusão, porque até eu que estou na área, que estou lá todos os dias, de hora em quando eu me deparo com situações que eu falo, não! Então, acho que isso que você está falando é extremamente importante, né? De desmistificar um monte de coisa, porque a gente acha que tudo é um mar de rosas, né? E não é. Por mais que a gente leia, escute, a hora que a gente está lá, não é bem assim, né? É isso mesmo. Bom, acho que falando um pouquinho de quem eu começo a minha vida, o meu percurso pelo cursinho popular. Quando eu, aos 16 anos, com muito brilho nos olhos e sonhos na bagagem, entrei num cursinho popular em busca de ingressar na faculdade de psicologia. Fiquei 3 anos nesse cursinho, que é uma das grandes paixões da minha vida, lá numa zona periférica de Ribeirão Preto, que é de onde eu venho. E lá eu fui aluna, eu fui professora, eu fui coordenadora geral por 6 anos, recebendo o convite com 18 anos de idade, e fui por um ano, no meu último ano eu fui vice-presidente. Então, antes disso, acho que tem um divisor. Eu, antes do CAP, que é o nome do cursinho, e depois do CAP. E lá eu aprendi cidadania, e lá eu aprendi responsabilidade, e lá eu aprendi a buscar objetivos, e lá eu aprendi a ter um desejo de mudar o mundo, né? Não só o meu mundo, principalmente através da educação, mas também o mundo das pessoas, da forma que eu conseguisse, plantando uma sementinha em cada lugar, de cada jeito, enfim. Aconteceram coisas na minha vida. Eu estava estudando para entrar na USP, em Ribeirão tem faculdade de psicologia, na USP, porque eu queria muito pesquisa, queria ser pesquisadora. Aconteceram algumas coisas que eu já não podia mais me dedicar para isso. E aí, felizmente, eu consegui uma bolsa 100% do ProUni e fui fazer Universidade Paulista, Unip de Ribeirão Preto. No primeiro ano foi muito difícil para mim, Ingrid, porque eu ficava pensando que não era ali que eu tinha que estar. Apesar de ficar feliz sim, de ter recebido uma bolsa de estudos, de não ter que pagar por isso, porque eu não tinha condição, ficava um gosto amargo na boca de falar, poxa, mas eu já tinha estudado 3 anos, eu estava investindo, eu estava caminhando bem para a universidade pública para um dia conseguir, e não consegui, estou aqui. Depois desse primeiro ano, eu parei de me lamentar e comecei a olhar aquilo que era bom, aquilo que eu tinha ganhado em estar ali. Então, a partir disso, eu fui buscar as oportunidades que tinha e eu fui criar as oportunidades que não tinha, mas eu queria. Então, eu fiz 5 anos de formação muito bem aproveitado. Eu não era a melhor aluna, das melhores notas, mas eu era aquela aluna que fazia muito mais do que sentar a bunda na cadeira e assistir a aula. Então, eu fiz iniciação científica, eu fiz monitoria, eu fiz vários eventos na universidade sobre assuntos que eu achava importante, que os meus colegas queriam saber e que não tinha ali, né? Então, foram 5 anos muito bem aproveitados, a minha pesquisa foi muito valorizada, eu participei de uma apresentação, de um concurso no final da pesquisa e eu fui premiada como segundo melhor trabalho de ciências humanas e sociais dentre mais de 300 trabalhos, então foi algo muito significativo para mim. E aí, no último ano, eu decidi que eu gostaria de trabalhar com saúde mental. Lá em Ribeirão Preto tem um hospital psiquiátrico e tinha o programa de aprimoramento. Eu assisti um dos seus vídeos que você fala do teu percurso no aprimoramento. Infelizmente acabou, porque eu acho um programa incrível, né? Na verdade não acabou, foi reformulado, né? Hoje tem um outro nome para algo parecido. Acabou, acabou. Acabou, É, porque hoje são, antes muitos, né? Muitos programas tinham, e aí quando muda o aprimoramento, né? Muda o nome, é um novo programa, agora recebe, tem um título diferente, mas todos os hospitais que tinham hoje já não tem mais, né? Então, sei lá, vou falar um número que não tem nada a ver, mas sei lá, de 20 ficaram dois, sabe? Então mudou sim, infelizmente. não, é verdade. Pensando que você tem razão, porque o hospital, por exemplo, que eu fazia aprimoramento, ele não tinha convênio com nenhuma universidade. Então ele não conseguiu se manter. Naquele hospital especificamente acabou. Realmente eles não conseguiram reformular. Você tem razão. E, bom, no último ano eu decidi que eu queria o aprimoramento. Na verdade, eu tinha muita dificuldade em lidar com pessoas com transtornos psiquiátricos, principalmente pela dificuldade de controle, né? Eu sou uma pessoa controladora na minha vida e eu não conseguia controlá-los, e aí era algo que eu evitava. Um dia eu recebi um convite de um amigo muito especial
para fazer a organização artística de 70 anos desse hospital, né? E eu fui com ele, você topa? E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, é algo que eu tenho medo, mas é uma oportunidade de encarar esse medo, então topei na hora e uma vez que eu combino uma coisa, para mim a minha palavra é uma só. Então eu falei, bom, já vou fechar aqui, porque aí depois eu vou ter que ir com medo mesmo. E foi absurdo a experiência. Esse meu amigo que estava na Universidade de Psicologia, ele era ator, ele é ator, bailarino, tem uma veia artística muito importante. Então, ele quis nos preparar para que no dia do evento a gente participasse como atores e fingisse que nós estávamos internados lá para ver a reação das pessoas. Como é que as pessoas que estavam dentro do hospital para um evento se comportavam diante desses chamados loucos, né? E foi muito legal porque eu vi muito preconceito ali e eu fiquei muito incomodada. E a partir dali tudo mudou para mim. Tudo mudou e eu quis entrar nessa área, quis investir em algo que um dia me deixou tão desconfortável. Então, aí eu me preparei no último ano de faculdade para esse aprimoramento, eu tinha um currículo bacana, fui investindo em eventos, em apresentações de trabalhos. é, Poxa, eu lembro, assim, foi muito gostoso esse convite, até para a gente poder relembrar um pouco da nossa trajetória, né? Acho que, vez ou outra, a gente tem mesmo que fazer isso. E situações muito, muito difíceis, Ingrid, às vezes vim para São Paulo com dinheiro contadíssimo, sabe? De não ter dinheiro nem para comer direito. Mas, poxa, eu preciso ir lá, eu preciso apresentar um trabalho, eu preciso desse currículo, né? E foi muito bacana. Aí eu consegui, prestei a prova, passei em primeiro lugar, consegui entrar no aprimoramento e foi maravilhoso o ano que eu passei lá, né? E aí, depois do aprimoramento, era um hospital psiquiátrico, e aí eu descobri sobre a residência, né? Lá em Ribeirão Preto, para psicologia, só tem residência em atenção integral à saúde, né? A carga horária é a seguinte: 60% na atenção básica, 20% na atenção secundária e 20% na terciária. Parece uma residência bem completa em saúde, né? Não era exatamente o que eu queria, mas naquele momento eu não considerava a possibilidade de sair de Ribeirão Preto. Então era aquilo que tinha e eu fui estudar para aquilo. Fazendo aprimoramento, era difícil estudar. Eu lembro que eu estudei muito, fiz um intensivão numas férias que eu peguei em 15 dias. Acordava cedo, ia dormir tarde, estudava muito, muita saúde pública. Todo tanto que eu consegui absorver foi isso. E aí eu fui bem na prova até, pelo que eu estudei, mas eu fiquei da segunda fase por 2 pontos, sabe? Aqueles pontinhos básicos assim. E aí eu falei, ah, tá bom, ok, beleza. Ano que vem eu me programo melhor, eu estudo e vou buscar de novo. E aí abriu turma, abriu, na verdade, uma nova residência em urgência e emergência, do nada. No mês de fevereiro, que era o último que eu estava no aprimoramento, e abriu do nada. E eu falei, nossa, gente, mas como assim, né? Em cima E a da hora. prova, tudo ia ser em fevereiro, Ingrid, tudo. Desde a inscrição até a prova, o processo seletivo, o resultado, tudo em fevereiro. Eu falei, gente, mas que estranho isso, né? E aí eu lembro que eu vi o folder, Ingrid, eu lembro do dia que eu vi o folder. Eu comentei com a minha amiga, eu falei, nossa, que legal, essa residência é para mim, né? E ela deu risada, assim, falei, ah, eu acho que é minha cara, urgência, emergência. E aí, ok, aí a gente foi comer, né? Foi almoçar um tempo depois. E aí meu corpo arrepiou inteiro, assim, eu olhei para ela e falei assim, Mira, essa residência é para mim, eu vou buscar a minha vaga. Ela falou, isso mesmo, Ellen, vai lá tentar. Mas também não tinha dinheiro, porque residência é uma inscrição muito cara. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que a gente vai arrumar dinheiro, né? Deu certo, pedi emprestado, e quando eu fui pedir emprestado, eu falei, olha, me empresta essa grana, porque eu te pago assim que eu receber minha primeira bolsa, né? E aí fui fazer, era como. E aí depois eu fui procurar alguém que eu conhecia lá dentro para falar, nossa, essas vagas tá estranha, né? Como é isso? Não é vaga marcada? Aí a pessoa falou que não, que na verdade o Ministério da Saúde tinha demorado para liberar as bolsas, né? Por isso que foi tudo em cima da hora, porque eles não podiam abrir sem bolsa. E aí, ok, eu prestei, fui muito bem na prova, com os conhecimentos que eu já tinha adquirido para estudar para outra residência, e passei, e entrei.
Só teve primeira fase, né? Na verdade, só teve uma fase única de prova objetiva, nem teve análise de currículo, porque não tinha tempo hábil para eles fazerem isso. E foi assim que eu entrei na residência em urgência e emergência, que inclusive faz um ano agora que eu terminei. Eu tô aqui encantada com a tua história, né? Você falou, né, de relembrar e é importante, né, a gente sempre olhar lá para trás, ver tudo que a gente passou. E você comentou, né, de muito orgulho de toda a tua trajetória e é uma trajetória realmente muito bonita, né? Não só de como entrou na residência, mas de como se tornou psicóloga, né? Sim, tô sem palavras, né? Parabéns. Que legal. E você lá arrepiou e falou a vaga é minha e entrou. E aí, como que foi então, né? Porque você não foi só residente, você foi residente de um programa novo, né? Onde estava ali sendo estruturado tudo. E mais um detalhe importante: residente de um programa novo e representante de 16 residentes e 7 áreas diferentes, né? Então, é bacana poder construir. Eu acho que o que a gente via como positivo de estar num programa novo, apesar de muitos erros, apesar de muitas faltas, nós entendíamos que a gente não tinha um programa com vícios, a gente não tinha que destruir nada, a gente só tinha que construir da forma que a gente acreditava. Então foi bastante interessante. O Hospital das Clínicas é uma instituição extremamente tradicional, médica-alocêntrica, com um olhar hegemônico e tudo gira em torno da medicina, né? E então eram os médicos e os outros. E aí chega a residência multi, com muito brilho nos olhos, vindo de vários cantos do país, cheio de energia para trabalhar, encantado de estar no HC. Então eu falo que a gente não andava, a gente desfilava lá, né? E aí depois da gente, Ingrid, era os médicos e os multis, porque a gente conseguiu cravar um espaço e até os profissionais que estavam lá passaram a ser olhados com mais importância, né? Porque a gente não se conformou com aquela estrutura que estava montada, diferente dos profissionais. No HC tem os profissionais concursados, tem os profissionais dos processos seletivos, mas o que eu estou querendo dizer é que é uma estrutura muito enrijecida, né? Uma instituição tradicional com estruturas enrijecidas. Mas inicialmente a gente muito inocente, muito empolgado, a gente não se importou com nada disso. A gente só foi na intenção de cravar o nosso espaço. Obviamente, nós tivemos muitas dificuldades, mas depois, quando a gente terminou, há um ano atrás, a gente conseguiu ouvir dos profissionais o quanto a gente foi importante ali, o quanto a gente ressaltou o papel de outros profissionais, o quanto a gente conseguiu o nosso espaço e espaço para eles também, porque nós passaríamos e eles continuam, mas de uma outra forma, numa outra unidade de emergência. Eu imagino, né? Porque foi novo para todo mundo, né? E eu acho que eles tiveram visões ali que eles não tinham antes. Com certeza. E de vaga para psicólogo era só uma? Eram duas vagas. Duas. Duas vagas para todo mundo, exceto fisioterapia, que eram 4 vagas. Tá. E você passou por onde na residência? Quais foram os setores? Tá. O Hospital das Clínicas, ele tem 2 hospitais em Ribeirão Preto. Ele tem o Hospital do Campus da USP, que é para cirurgias eletivas, que são os ambulatórios. E tem a unidade de emergência que fica exatamente no centro da cidade, que é justamente para receber as urgências e emergências. Não só de Ribeirão Preto, que é uma cidade com 700 mil habitantes, mas também de toda a região. Então, a unidade de emergência, o HC, na verdade, compreende uma área de 1,5 milhão de habitantes por aí, né, que atende Ribeirão e as cidades vizinhas. E a unidade de emergência, Ingrid, também não é porta aberta, né? Como lá eles atendem só casos muito complexos, eles têm que vir regulados, os pacientes vêm regulados, né? Então não é porta aberta, não é só chegar e ser atendido, exceto em ideação suicida, questões psiquiátricas e violência sexual. Para esses casos são portas abertas, de resto tem que passar pela regulação. Então, assim, o primeiro ano de residência foi dividido entre unidade coronariana, neurologia,
clínica cirúrgica, clínica médica, que a gente passou 6 meses lá, justamente pela variedade dos casos, unidade de queimados, e UTI. E aí depois entenderam, né? Na verdade, as nossas preceptoras entendiam que a gente necessitava de uma maturidade a mais para chegar realmente na sala de urgência, que é a entrada de tudo, e também para passar pela pediatria. Então, no segundo ano, 4 meses de pediatria, 4 meses de unidade de sala de emergência. Aí a gente tinha 2 meses que era optativa, a gente podia escolher para onde ir. Eu escolhi voltar para a sala de urgência. E aí tinha um mês que a gente fazia o nosso estágio optativo externo, né? E aí eu fui para Aracaju, para a Federal de Sergipe, porque eu queria muito conhecer outra realidade. Eu entendo que, apesar de todos os defeitos, o HC é um hospital de ponta, com pessoas muito habilitadas, capacitadas, com tecnologias muito importantes. Então, eu queria conhecer uma realidade diferente da minha. E aí eu optei por ir para o Nordeste, fiquei um mês lá no programa de atenção à saúde do adulto e do idoso. Deixa eu ver se eu entendi. Você passou muito mais em unidades na enfermaria do que no pronto-socorro, é isso? 1 ano e meio, sim, sim. Mas na verdade, assim, as enfermarias é dentro da unidade de emergência. Tá, entendi. Entendeu? Tem a sala de urgência, que é a porta de entrada, onde as pessoas chegam, e aí depois, dependendo da necessidade delas, por exemplo, uma cirurgia de emergência, não é lá no campus, que é onde faz cirurgia eletiva, é lá na unidade de emergência mesmo. Então, aí o paciente sobe para a enfermaria da clínica cirúrgica, um trauma, por exemplo, para aguardar a cirurgia dele, depois no pós-cirúrgico e vai embora. É assim. Então, as enfermarias são dentro da unidade de emergência. Então faz todo esse acompanhamento, desde quando o paciente chega até ele ir embora, é isso? Aí ele vai para Isso, enfermaria, vai para UTI e você pega todo esse caminho dele, é isso? exatamente. Aí, se ele precisar de continuação, aí sim ele vai para o campus, que é para fazer acompanhamento ambulatorial. Isso mesmo. Tá, entendi. Porque, e eu acho isso legal, porque quando você fala de urgência e emergência, eu já penso em algo ali só no pronto-socorro, né? Talvez numa UTI também no pronto-socorro, mas Uhum, você fala de não, né? De que fazia todo esse caminho com o paciente, né? isso. E assim, eu acho que algo que é interessante é que as pessoas, os pacientes, as famílias entendem a urgência e emergência, porque o HC lá é uma instituição tradicional e existe uma fama que se o HC não resolver, ninguém mais resolve. Então elas entendem que de fato elas estão precisando porque elas conseguiram chegar ali. Então a gente pode falar também da emergência simbólica, da emergência subjetiva, né? Então, pode não estar exatamente na sala de urgência, mesmo numa enfermaria, mas ali dentro tem emergência subjetiva em todos os lugares. E você falou de várias aprendizagens, né? De várias situações, de várias coisas que você gosta de falar para o pessoal, né? Que pensa em fazer residência. Conta um pouquinho sobre isso, né? Sobre o porquê que você incentiva a fazer residência, o que que você aprendeu lá dentro como residente. Tá. Olha, Ingrid, depois que eu terminei a faculdade, eu tinha dois caminhos. Ou investir no mestrado, eu já tinha feito iniciação científica, já tinha uma introdução à pesquisa, ou fazer residência, aprimoramento para aprimorar a minha prática clínica. E eu escolhi que eu gostaria primeiro de aprender a trabalhar de fato ali no campo, a campo, e depois ir fazer pesquisa de acordo com aquilo que eu observei já tendo um percurso trabalhado, né? Então, assim, o meu maior estímulo para as pessoas fazerem residência, primeiro que é um grande privilégio, né? O médico, quando ele se forma, ele já sabe que ele precisa fazer residência. Ele já sabe que a graduação ela não é suficiente e que ele precisa se especializar, né? Agora, os outros, das outras áreas multis, eles são generalistas, né? E a residência, ela te dá um norte, ela especifica a sua atuação, sem contar que é um privilégio, porque tem pouquíssimas bolsas no país
para que outros profissionais de outras áreas não médicas se especializem, né? Então, eu acho um luxo, eu acho um privilégio o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação pagar para a gente se formar e se aprimorar para ser trabalhadores do SUS, né? Então, eu acho um privilégio. Eu sempre gostei de ter mestres, Ingrid. Eu acho extremamente importante. Eu acho muito bacana quando alguém compartilha comigo uma experiência de anos, aquele feeling que só a experiência te traz, que só os anos de serviço faz com que você desenvolva, né? Então isso tinha muito no aprimoramento, isso tinha na residência. Então era isso que eu queria ter mestres para me ajudar, para me auxiliar nesse momento tão difícil de começo de prática clínica, né? A gente fica muito inseguro. Então, por isso eu indico a residência. Mas, como eu falei, eu fui representante, então eu acompanhei o sofrimento dos meus colegas de muito perto, né? Em 2018, que foi o ano que eu entrei, eu fui para o Rio de Janeiro, no Fórum Nacional de Residências em Saúde. E aí lá eu tive uma perspectiva geral das dificuldades, das complexidades de outros lugares, de outras pessoas. De norte a sul do país tinha coisas muito semelhantes, como, por exemplo, o assédio na residência, né? Também o nosso papel é muito difícil na residência, porque ao mesmo tempo que nós somos profissionais formados com registro profissional, nós estamos ali na condição de aprendiz. E isso muitas vezes é confuso, porque às vezes a gente quer muito ter autonomia, mas às vezes a gente não quer ter autonomia e quer muito ter alguém para dividir a responsabilidade. Então é um papel que nos deixa na ambiguidade o tempo inteiro. Tem a questão dos assédios, que é muito importante, né? Principalmente, com certeza não tem só lá no HC, eu posso afirmar, porque, como eu falei, eu ouvi de norte a sul do país pessoas reclamando das mesmas coisas. Então, assim, o residente, ele é muito lucrativo para o SUS, é uma mão de obra especializada, tem uma sobrecarga de trabalho, um residente faz o papel de dois profissionais assistentes, dois profissionais contratados, né? Eu chego às 7 horas da manhã, tá chegando um profissional, depois eu almoço, aquele profissional que chegou de manhã, ele foi embora e tá chegando outro profissional e eu continuo com esse outro profissional, né? Então, não é fácil trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sexta, ou dependendo da escala do residente. É muita coisa, são muitas horas para você ficar fechado dentro de um hospital. É um ambiente insalubre. Felizmente, eu tive uma coordenação da psicologia que foi muito boa para nós, foi generosa, ouviu muito, a gente tinha espaço para dialogar, espaço para se queixar, mas outras áreas, principalmente as áreas mais biologicistas, fisioterapia, nutrição, farmácia, são áreas muito complicadas, porque tem uma horizontalização do poder, é uma verticalização, na verdade, do poder muito rígida, muito enraizada. Então a ordem vem de cima para baixo, não tem espaço para diálogo. Isso os residentes vão ficando adoecidos, né? Como eu falei, é muito tempo. Eu me lembro de uma vez, Ingrid, que mudou a minha escala e eu podia sair 5 horas da tarde, né? E eu me lembro de falar, gente, eu vou no shopping tomar um café. Nossa, olha, tá sol lá fora, olha como é que é o sol. Eu nem sabia mais como era o sol, porque a gente chega, tá escuro, a gente vai embora, tá escuro também, né? Então, eu vi muito sofrimento. Felizmente, muitos dos meus colegas foram fazer terapia, né? Lá em Ribeirão Preto tem uma instituição de psicanálise que faz valor social. Então, fomos todos para psicoterapia. Todos não, né? Mas uma parte bacana foi fazer terapia, foi se cuidar. A gente foi aprendendo como fazer para aproveitar as nossas horas livres, mas eu acho que o residente ele tem uma qualidade de vida muito prejudicada, né? O que me ajudou a terminar? Objetivo, saber que aquele sacrifício todo que estava sendo feito naquele momento tinha prazo para terminar. Era uma escolha que eu fiz, foi um investimento que eu fiz. Então, tudo bem não ficar tanto com a família por um tempo, tudo bem não conseguir ver os meus amigos com tanta frequência, tudo bem trabalhar demais. É claro que, assim, enquanto representante, eu tinha voz ali na diretoria para poder brigar por nós, para poder falar dos nossos direitos, né? E muitas coisas a gente conseguiu, mas muitas coisas provavelmente
vai entrar agora o pessoal da quarta turma, provavelmente não mudou e ainda vai precisar de um percurso, né? Isso que você fala é importante porque você não, você fala, né, da residência multi de tudo que você passou, mas é importante de que, eu estou aqui coçando meu olho que minha lente não está me ajudando, mas a gente vai conseguindo. É, essa é uma realidade. A residência multi ela surge com a residência médica que já existe então há muitos anos, né? E legal que veio para as outras áreas multis. Né? Antes a gente só tinha aqui em São Paulo o aprimoramento, né? Mas nenhum outro estado tinha mais nada. E aí veio a Uhum. residência, então, abarcar todos os outros profissionais, até porque, né, a gente vai vendo no trabalho a importância da atenção e o cuidado biopsicossocial e espiritual do paciente. Então, nada mais justo do que também ter uma residência multi. E aí vem a residência multi, só que é o mesmo programa da residência médica. As 60 horas, é a mesma bolsa, é o mesmo valor. E aí, tudo que o que nós, né, o pessoal da parte multi, passa na residência, os médicos também passam, né? Então, eu acho até importante ressaltar isso, porque você fala, né, os médicos, eles precisam fazer residência. Não precisam, né? Não são obrigados. É uma escolha, mas a Uhum. maioria vai fazer porque é importante fazer, né? É o que vai dar o conhecimento, a prática e o título para eles. Para nós, então, agora, que também queremos fazer estar dentro da área da saúde, vem aí a residência em diversos programas, que também é bacana. Só que, infelizmente, é uma carga horária que ela é, sim, né, muito pesada e que todos passam por isso. E aí, eu acho que é legal até você falar um pouquinho, né, você comentou de, nossa, tô saindo mais cedo e tô vendo sol, porque a gente fala de uma carga horária extremamente pesada, né, e como que era isso, essa sua organização? Porque diferente do médico, o médico ainda dá plantão, né, às vezes o plantão noturno, plantão de 24 horas, e nós da psicologia não damos um plantão dessa forma, né? Igual os médicos. Mas se a gente quer atender na clínica, não dá, porque não tem tempo. Se a gente quer estudar mais alguma coisa, não dá, porque não tem tempo. Né? Se a gente quer ir no shopping tomar o café, também não dá, porque não tem tempo. Se a gente, né, vai ter uma festa, não dá, porque às vezes a gente também tá ali cansado ou tá no hospital. Conta um pouquinho como que era essa carga horária para você, porque é uma carga horária muito pesada, É. né? Eu só queria. Você falou da residência médica não ser obrigatória. De fato, não é obrigatória, mas é algo implícito que eles têm para eles que, para ser um bom médico e para ser aceito, eles precisam ter uma titulação. De fato, eles não dependem disso, mas culturalmente eles entendem que eles precisam passar por isso. Outra diferença que eu vejo dos médicos para nós, os multi, nós reclamamos por direitos, eles não. Dependendo do estágio que eles passam, eles fazem 80, 100 horas semanais. Mas eles entendem que eles precisam fazer aquilo, porque quanto mais eles praticarem, mais eles vão aprender, né? Independente se faz dias que tá sem dormir, se não come direito, nós não. A gente conta a hora no papel e fala, ó, não vamos fazer além da carga horária que está estabelecida. Da mesma forma que a gente faz de tudo para cumprir com as nossas obrigações, os nossos direitos também vão ter que ser garantidos, né? Então acho que a gente reclama mais e a gente se posiciona mais do que eles. Justamente, estrutura rígida da medicina faz com que eles sejam mais subordinados do que a gente, principalmente de áreas mais humanas. A gente aprendeu a questionar e a gente vai fazer isso em qualquer lugar. E falando da psicologia, eu particularmente não acredito, Ingrid, numa psicologia acrítica. Psicologia precisa ter crítica, precisa ter reflexão, precisa ter questionamento. Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito na residência a suportar esses 2 anos intensos foi fazer parcerias, amizade, pessoas que eu gostava de compartilhar a vida no mesmo ambiente, descansar sempre que eu podia, quando eu estava em casa, fazer nada. Eu sentia muita falta de estudar, de poder ter disposição para chegar em casa e estudar, mas depois de 12 horas realmente é muito difícil. Mas se eu puder atribuir
a minha saúde mental e a minha qualidade na residência, apesar de todas as dificuldades, eu diria que eu fiz boas parcerias. Eu tinha com quem contar ali naquele local onde eu ficava 12 horas. Sim, isso é importante, né? Eu falo que uma das coisas que né, a gente está ali com o paciente, não só pela carga horária, né? Mas é muito intenso, né? Lidar com o sofrimento humano não é fácil, né? Lidar, né? Às vezes no hospital a gente lida com a vida e com a morte, né? Se a gente está ali numa maternidade, vai ter bebês nascendo, mas vai ter também bebês morrendo. E isso às vezes no único dia, no único momento ali, e o quanto tudo isso é muito intenso. E você ali, né, em urgência e emergência, você tá vendo gente chegando por diversos motivos, né? Um acidente, ou já é alguma internação ali mais recorrente, sei lá, né? Mas você tá lidando com essa entrada, com todo esse processo, às vezes o agravamento disso, a morte e a alta também, né? O momento também mais aguardado. Então é muito intenso lidar com tudo isso. Que bom que a maioria do pessoal ali da tua residência aceitou e topou fazer, né, uma psicoterapia, porque é importante, até para ter com quem dividir tudo isso. Mas eu falo de é tão intenso que às vezes a gente precisa sair de um atendimento, às vezes é dar uma voltinha ali, e tomar um café, e conversar com alguém, porque senão a gente não aguenta também, né? É diferente daí do médico que está ali fazendo uma cirurgia, que às vezes é uma cirurgia extremamente longa. Nós da psicologia não, né? O nosso atendimento ele não tem um tempo. Pode ser um atendimento que a gente vai fazer em 10, 20 minutos, como pode ser um de 2 horas, que quando a gente sai de lá, a gente sai esgotado, né? De não, preciso sair daqui, porque senão não vai dar certo, não vou conseguir. Imobiliza, né? Porque somos humanos. Eu falo de que quando a gente para de sentir, é importante dar até uma parada, né? Porque somos humanos e precisamos ter essa sentir tudo isso, né? Porque é sofrido, é doído para quem tá passando e para quem tá ali junto, né? E nós, como psicólogos que ouvimos histórias, né, dividimos, né, essa carga toda, é muito intenso em todos os sentidos. E que bom, né? Eu acho que ter essa troca, ter pessoas com quem possa dividir tudo isso é extremamente importante, né? Temos, né? A gente não entra na residência ou em algum lugar para fazer amizades, mas acaba acontecendo. E o quanto que Uhum, é importante, né? E que bom que tinha isso. sim. É assim, eu lembrei de uma situação que eu achei muito importante. Eu era R1 ainda, estava na clínica médica. Eu acompanhei 2 óbitos pela manhã, muito intenso, e 1 hora da tarde eu tinha a pressão de um trabalho, porque a gente, enquanto residente, a gente precisa produzir e apresentar coisas. E eu cheguei lá com visivelmente assim abatida, e aí elas bateram o olho em mim, o que que foi? Pô, eu tô muito cansada, acompanhei 2 óbitos e eu tô esperando mais um pra tarde, provavelmente vai acontecer. E aí elas imediatamente, bom, vamos cancelar a apresentação, então? Vamos usar esse tempo para você falar do que você está sentindo? Falei, poxa, excelente. Vamos falar sobre isso. E aí eu pude falar sobre isso que eu estava sentindo. As outras psicólogas também puderam ter um espaço para poder falar do quanto é difícil para elas, né? Porque aí espaços como esse todo mundo se beneficia, né, Ingrid? Porque todo mundo consegue se enxergar no outro. Às vezes a gente consegue ver que algumas fragilidades que nos incomodam, que a gente não queria ter, é extremamente normal, que até o psicólogo mais experiente também sente, né? E aí, dessa forma, e nesses espaços, a gente vai se humanizando. Sim, porque aí a gente vai, né, a gente começou falando um pouquinho, né, dessas idealizações e estar na psicologia hospitalar é lidar com muita frustração, com muita impotência, né, com todos esses sentimentos que a gente comentou e lidar com isso também não é fácil, né, de ver ali qual que é o nosso limite, de ver que às vezes tem tanta coisa para fazer e que nós como psicólogos não conseguimos e que a realidade ali também não é possível. E isso é difícil, né? Deparar com tudo isso não é fácil. Fora, né, ó, teve 2 óbitos, agora é bem possível que vai ter mais um. E o quanto que é cansativo isso, né? Esgota muito. Esgota, esgota. Mas eu acho que é recompensador também, quando a gente olha para o percurso e fala, caramba, olha como eu cresci,
Olha quantas coisas eu tive capacidade de fazer, coisas que eu nem imaginava que eu dava conta. Eu me lembro, Ingrid, que na emergência eu não tinha muito medo de nada, não. Eu gosto de desafios, assim, eu gosto de coisas novas. Na faculdade eu tinha feito estágio de plantão psicológico, e no plantão a gente não sabe o que vai chegar. A minha supervisora falava nome e sexo, era o que ela dizia. Às vezes ela tinha até uma ficha, tinha queixa bem estabelecida, mas ela falava, fulano chama tal, tal nome, seu José, 58 anos, quem vai? Né? E aí você não fazia ideia do que esperava você lá. Então acho que o plantão me ajudou muito a aprender a me lançar ao desconhecido. Eu falei que eu tenho uma rigidez na minha vida particular, eu acho até engraçado, mas profissionalmente falando, eu sou muito livre, eu sou muito desapegada, eu acho que as coisas podem acontecer do jeito que for e eu vou me flexibilizando para dar conta daquilo. Então eu não tinha muitos medos, mas eu me lembro que uma coisa só eu tinha muito receio, que era atender vítimas de violência sexual criança, né? E quando eu passasse na pediatria, isso era inevitável para mim. Eu ia ter que fazer isso. E aí chegou o primeiro dia, a primeira criança, a minha chefe me olhou e falou: quer que eu vá? Eu falei: não, é o meu momento, né? Sou eu que tenho que fazer isso. Então eu fui. E aí, algo que eu tinha completo receio, Ingrid, que era falar assim: poxa, caramba, o que que eu vou fazer com uma criança vítima de abuso? Às vezes é criança mesmo, 2 aninhos, nem fala direito. Poxa, nossa, como é que vai ser? Vai ser devastador. Mas aí eu aprendi a ter um novo olhar para isso, Ingrid. E eu aprendi que a psicologia consegue dar um espaço de proteção para aquela criança que já veio violada de todos os sentidos. Ela veio violada pelo seu agressor, ela veio violada pela delegacia de polícia, que foi atendida por profissionais completamente despreparados e trataram ela de qualquer jeito. Mas sou eu, é a psicologia que quebra esse ciclo. No momento de extremo acolhimento, que você vai levar a criança para brincar, e aí ela vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser falar, nós vamos falar sobre isso. Se ela não quiser falar, nós vamos respeitar, e aí o respeito começa da gente. E aí, a partir da nossa avaliação, o médico vem para atender de acordo com aquelas instruções que a gente dá, né? E aí a gente pode dar uma previsibilidade para a criança também. Eu sou apaixonada por informação, Ingrid. Eu acho que a informação muda tudo. A informação reduz a ansiedade. Às vezes o que você está me falando eu nem concordo, mas eu estou ciente e por estar ciente eu consigo me organizar melhor. Então eu consigo dar informação para a criança e dizer: olha, agora o médico vai ver você, vai ver o seu corpinho para ver se você está machucado, se tiver machucado, para passar um remédio, tudo para que você fique bem, né? Então eu tive um novo olhar. Ok, essa situação eu corri enquanto eu pude. Quando chegou na minha vez, eu não pude mais correr. Vamos ressignificar? Qual a importância disso? Ei, por que que a gente faz isso? Por que que é a psicologia que faz esse primeiro atendimento? Aí eu descobri o porquê e fez todo sentido. E aí foi algo importante. Continuou não sendo fácil, mas para mim estava claro o que eu fazia ali. E, né, você falou dessa sua dificuldade, e falando da residência assim toda, qual foi a sua maior dificuldade enquanto residente? Minha maior dificuldade enquanto residente, eu acho que situações de abuso de autoridade, para mim, é sempre uma dificuldade. Quando você entende que aquela ordem é extremamente pessoal, quando não tem a ver com a tua competência técnica, é, não tem a ver com algo que você fez de errado, que eu acho importante separar isso, né? Tem coisas que são questões éticas, que aí qualquer psicólogo, de qualquer abordagem, qualquer época vai dizer, olha, isso é errado, isso não deveria ter sido feito. Mas aí entra as questões das abordagens, que eu acho que é aquele óculos que a gente coloca para ver o mundo, e aí não tem certo e errado, tem a forma que a gente vê o mundo, de acordo com a leitura que a gente faz. Então, situações de abuso, para mim, eu não estou conseguindo pensar agora algo específico, mas eu me recordo de vezes que eu fui punida por fazer aquilo que tinha que ser feito. Eu tenho um título, eu falo que eu tenho 3 títulos de pós-graduação,
E o que eu tenho mais carinho é o título de insubordinada, porque eu fui notificada na residência e recebi o castigo, né, por insubordinação aos meus superiores, porque eu fiz um evento, ajudei a fazer um evento do Setembro Amarelo, e, enfim, não gostaram da forma que foram feitas e me notificaram. Isso, por exemplo, é um caso de abuso, que realmente eu sou muito crítica, né, Ingrid? Então eu tô sempre repensando aquilo que eu fiz, não tenho problema nenhum de falar, poxa, acho que eu errei, acho que eu perdi a mão, acho que isso, mas eu também consigo perceber quando eu não errei e estão me punindo por algo que é pessoal, e aí isso dá um sentimento de injustiça que eu acho muito ruim. Mas nas residências, de forma geral, isso acontece muito. Você acabou a residência, e aí, né? Quando acabou? O que que você fez? O que que você faz? Conta um pouquinho, né? Porque são 2 anos de residência, você recebe o título e depois acaba, né? E aí, como que fica depois? Tá. Quando eu estava terminando a residência, eu comecei a fazer um mapeamento da minha cidade e eu entendi que era difícil eu caber ali, pelo menos instantaneamente. Ribeirão Preto é uma cidade muito boa, referência em saúde, mas as oportunidades para o psicólogo hospitalar ou é através de processo seletivo, concurso público no HC, ou tem mais 2 ou 3 hospitais particulares que têm o serviço de psicologia, mas tem pouquíssimas psicólogas, não são grandes serviços extremamente estruturados. E realmente, acabei, tenho um título de especialista, um título da qual me orgulho muito, mas eu tô entendendo que eu não vou caber na minha cidade, e isso é um motivo de muita frustração. Então, depois da residência, eu lembro que a residência terminou, a última vez que eu pisei na unidade de emergência, veio uma mensagem no grupo de uma psicóloga falando: Olha, nós estamos recebendo hoje o primeiro caso suspeito de coronavírus, e já tinha todo um esquema estruturado. Então, eu fiquei desempregada num momento extremamente delicado para o meu país e num momento que eu achava que eu poderia muito ajudar, né? Então, começaram a aparecer muitas vagas, mas também não era na minha região, e comecei a mandar currículo. Fiquei 4 meses em casa e foram 4 meses muito tristes, 4 meses muito difíceis. Eu ficava pensando, eu ficava vendo as notícias e pensava, poxa, mas e o ritual de despedida que essa pandemia está prejudicando? Como vai ficar essas pessoas? Mas e tal coisa que está acontecendo? Eu poderia ajudar e eu não estou ajudando por falta de oportunidade. E aí eu mandei currículo para um hospital de São Paulo, me ligaram, fizeram uma entrevista por telefone e falou: e aí, você teria possibilidade de vir? Eu falei: teria. E aí me ligaram daí 15 dias e falaram: quando você se apresenta? Eu falei: daqui 2 dias, me dá 2 dias. Fiz minha mala em 2 dias e estava aqui um pouco sem rumo, né? Então, hoje eu trabalho num hospital Covid em São Paulo, é um hospital exclusivo de Covid. Né? O hospital tem o tempo que eu estou trabalhando lá. Quando eu cheguei, tinha 15 dias de abertura. Então, também vou de novo para um hospital novo, para uma estrutura que está começando e que a gente tem que construir de novo, né? E eu me lembro do primeiro dia, quando eu cheguei lá, Ingrid, que estava uma psicóloga me esperando e eu já ia fazer dupla com ela, né? Hoje, no hospital que eu trabalho, a psicologia funciona de segunda a segunda, 12 horas por dia, tem 3 plantões diferentes, né? Com 2 psicólogas. E essa psicóloga estava me esperando, era uma psicóloga mais velha do que eu, e ela foi me apresentar ao hospital. E eu meio que atrás dela, assim, e ela me mostrando as coisas. Ela tinha chego só 15 dias antes de mim. E eu vi que a minha sensação era de residente. Eu falei: epa, você tá se comportando que nem residente? Você não é mais. Sai de trás dela. Agora você é psicóloga assistente. E você tá pronta para isso, né? E aí, depois conversando com a minha colega, tinha 16 anos já de formada, 16 anos de saúde pública, mas ela falou: Olha, eu nunca pisei no hospital, que bom que você está aqui para me ajudar. Eu falei: opa, que legal, né? E aí eu já chego trabalhando na UTI também, em UTI Covid, e eu me senti muito pronta para estar ali. Eu já tinha muita bagagem, eu já tinha muitos ensinamentos, eu lembrava e trago comigo os conselhos e as orientações dos meus mestres. Então eu me senti pronta
E aí, essa sensação, essa segurança me fez pensar o quanto realmente valeu a pena a residência, que me capacitou para estar num lugar como esse e num momento como esse, né? Linha de frente, UTI Covid, um hospital específico, ou é isso, não tem outros casos, mas foi muito bacana e é onde eu me encontro hoje ainda. É, qual dica que você daria para quem quer entrar na residência, para quem pensa em fazer residência? É fazer as escolhas de forma consciente, equilibrar razão e emoção entre aquilo que eu quero de coração e aquilo que eu acho que eu posso fazer, planejar o percurso, né? Ok, eu decidi que eu quero isso, então o que eu preciso fazer para conseguir? Ter ciência das dificuldades, que pode ser mesmo um período difícil, e foco no objetivo, porque quando a gente tem um objetivo e a gente entende que aquela travessia ela é necessária, mesmo que as dificuldades vão aparecendo no caminho e vão aparecer muitas dificuldades no caminho, eu sei que eu preciso resistir para poder chegar onde eu quero. É isso que eu acho que precisa ter em mente quem escolheu passar por esse processo de residência. Que não são poucas as coisas, né? Olha Não são só, poucas as coisas, muitos desafios. muitos desafios, né? Não é só estudar para a prova, né? A Tainá perguntando que assuntos você mais focou, né? Que você até falou, né? Estudei muito saúde pública, que é sempre, né? Cai muito saúde pública, código de ética, né? Cai em todas as provas, Isso, mas não é só isso, né? isso. Depois a gente, né, tá ali dentro e faz mais um monte de outras coisas e precisa, né? Ter aí tudo isso e mais um pouco, né? Porque não é fácil, né? Não é tudo assim tão lindo, tão bonitinho, tudo prontinho. E esse papel, né, de já é formado, mas ainda é estudante, né? O quanto que pode sim se deparar com alguns entraves aí que são importantes, né? Tanto para você, tanto também para quem está ali, né, na preceptoria, porque não é fácil tudo isso, né? É um papel diferente, é um papel que fica, né, nesse jogo, né? O que eu sou, né? Eu sou residente, mas sou formado, tenho ali, né, o meu CRP, tenho ali eu que respondo, se fizer alguma coisa sou eu que respondo, mas você está aprendendo. Então, isso que você falou, acho que é extremamente importante, porque confunde muito, né? O que eu sou? E é um treinamento em serviço, então a carga horária na prática ela é muito alta. Então você se vê muito mais como um profissional do que um estudante, mas de repente chegam algumas ordens que precisam ser acatadas, porque você está num papel de estudante, então tem trabalhos para entregar, tem um monte de coisa para fazer, né? E que tem que dar conta de tudo isso, né? E o quanto que é cansativo, mas é disso que você falou, né? Você traça esse percurso, você sabe onde você quer chegar e vai, né? Talvez passe aí por um processo mais de frustração, né? Você comentou aí desses 4 meses desesperador, mas que deu. Precisou sair da sua cidade, mas que deu, né? Tá dando, isso é importante. Que legal. Sim, sim. Você falando desse seu percurso mesmo, né? De toda a sua trajetória, eu fico pensando no quanto que ela é inspiradora e do quanto que ela pode, né? Tiveram aqui algumas pessoas comentando, né, que tá gostando muito da conversa, ainda como estudantes. E eu acho que isso é importante, porque conhecer a história do outro faz a gente se identificar também, porque a gente também traça percursos, a gente também passa por algumas situações muito parecidas e conseguir ver que o outro passou, que deu certo, que é sucesso, né? Que passou por dificuldades, mas que conseguiu lidar com isso é importante. E você traz uma história, né, de diversos percursos, assim, né? Olha, tá lá em alto, de repente abaixou, de repente subiu de novo. E o importante é não desistir, né? E ver onde você chegou e onde você vai chegar, né? Que com certeza vai muito mais longe. Parabéns. E muito obrigada de compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Obrigada, obrigada. Para o pessoal que quer fazer residência, eu acho que, falando enquanto
ex-estudante de cursinho popular, falando enquanto alguém que foi monitora, então conheceu muitos perfis de estudantes diferentes, do FIES, do ProUni, pessoas que pagavam a universidade. A universidade particular, ela tem essa questão que é muito bacana, de ter uma pluralidade muito grande, né? Então, falando enquanto nesse lugar de fala, só a universidade ela não é suficiente, né? Já foi um dia, mas hoje, como facilitou muito o acesso, ainda estamos muito longe do ideal, mas facilitou muito o acesso. Então, muitas pessoas se formam todos os anos, todos os semestres, né? Então, eu acho que, Ingrid, eu sempre parto do princípio de que as coisas precisam caber em mim, não eu caber nas coisas. Então, não sou eu que tenho que me enfiar na psicologia. Eu preciso ter características e traços meus que façam com que eu me sinta confortável fazendo aquilo. Na busca da especialidade é a mesma coisa. É muito difícil para mim estar na emergência? Não, é ótimo para mim. Me tira da zona de conforto. Na verdade, nem deixa eu entrar, porque na emergência você não fica acomodado, né? Momento nenhum. Então, eu acho que é isso, de buscar, de entender que somos nós que vamos escrever a nossa história, que nós somos os protagonistas. Momentos de dificuldade a gente vai ter sempre, 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 mas de estar podendo fazer a nossa parte, né? Igual você falou no seu vídeo, poxa, tô aqui com tantos títulos, né? Eu tenho um currículo bacana, mas e aí? Por que que ninguém me chama, né? Mas eu gosto de acreditar que a gente de fato colhe o que a gente planta, às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, mas a hora chega. Mas a gente precisa se preparar para quando essa hora chegar, a gente precisa estar pronto, né? Para conseguir aproveitar a oportunidade. Perfeito, né? Eu acho que sim, né? A psicologia ela é muito restrita e não só a psicologia hospitalar, mas ela num geral. E o quanto muitas vezes a gente acaba se sujeitando a algumas coisas que não cabe, né? Que não cabe pra gente, que não faz sentido pra gente. E é importante, né, a gente saber o que que a gente gosta, onde que a gente quer estar, o que que a gente quer fazer, para que a gente possa traçar esse nosso caminho e conseguir chegar até lá. Né? Se a gente não sabe qualquer caminho, tá bom, né? Então tudo Exatamente. bem. Mas saber o que faz sentido pra gente é importante. Né? E lutar por isso, né? Não desistir, porque se a gente desiste, não vai dar certo em nada, né? Então é ir. Né? Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que seja mais rápido, mas se a gente não tentar, né, não vai conseguir nada. Então é isso, né? Perfeito, assim, tudo que você falou, né? Essa sua história em todos os sentidos, desde quando começou na psicologia até agora, é incrível. Parabéns por toda a sua dedicação, por todo o seu a sua força mesmo, né? E não desistir de estar passando tudo isso, viu? Pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir depois, não desistam, né? É difícil, mas olha aqui, né? A prova de que é possível, né? Tanta coisa, tanta dificuldade em diversos sentidos que deu, né? Que tá dando. Né? Não só o Ellen, mas também quem conhece a minha história também sabe disso. E quem não conhece, procura por aí que vai achar. Né? Tô sempre falando, mas que é possível, né? A gente, uma vez eu ouvi de que o nosso cantinho ele está sempre guardado, né? A gente só precisa ir atrás dele. A gente só não sabe onde que é. Então a gente vai procurar. É isso Muito, mesmo. muito obrigada mesmo por aceitar o convite de estar aqui hoje com a gente compartilhando tudo isso. Estou extremamente grata, né, de poder ouvir, de poder conhecer um pouquinho mais de você. E, né, acho que de poder dividir tudo isso com todo mundo. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu E que já deixo agradeço. para outros convites também, né? Se você topar conversar mais sobre que Claro, é, né, é extremamente rico tudo isso. Muito claro. obrigada. Obrigada pelo convite, Ingrid. Como eu falo para todos os meus pacientes e família, ao me despedir, psicologia à disposição. Isso aí. Psicologia à disposição e o Ellen também, né? Então, qualquer Isso. coisa, né? Qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar, pode deixar. Procurar também a Ellen, eu vou deixar marcadinho aqui o Instagram dela, pode, né, mandar mensagem, tirar alguma dúvida. E é isso. Então, né, agora sexta-feira, você vai trabalhar? Já trabalhou? Amanhã. Amanhã eu tenho plantão.
Então, descanse, que amanhã é teu dia. E é isso. Um grande abraço, Ellen, um grande abraço, pessoal. E até! Obrigada. Tchau, tchau.